Nós estamos falando nos domingos de manhã sobre uma série de mensagens sobre liberando um novo amanhecer na nossa vida. Algo novo vai acontecer na vida de cada um de nós. E o primeiro domingo nós falamos sobre libere o potencial que Deus deu dentro de cada um de nós. O segundo, assuma o destino que Deus colocou na sua vida, seu ministério, seus talentos, a obra que Deus te chamou. O terceiro domingo nós falamos sobre romper os limites, que muitas vezes nós colocamos limites no agir de Deus, e Deus quer fazer muito mais. Nós somos aquilo que nós plantamos, nós crescemos o tanto que nós sonhamos, porque Deus honra o sonho de cada um. E hoje é o final desta série, mas como deu alguns assuntos a mais, eu vou dividir em duas, hoje e domingo de manhã. Vamos criar, eu fiquei pensando, o que nós vamos pensar nessa hora, em pleno outubro, onde o mundo todo está numa expectativa muito grande de que coisas podem acontecer que vai refletir no mundo todo. Muitas pessoas estão pensando que, com a entrada de alguns países nesse conflito, vai ser uma terceira guerra mundial, vai ter um problema muito grande envolvendo muitas nações. E quando muita gente começa a pensar em coisas assim negativas, eu fico pensando em coisa positiva. Todas as vezes que eu olho para o meu lado e vejo pessoas pensando de uma forma negativa, eu fico pensando o que Deus espera de mim e da igreja. Então eu comecei a escrever algo aqui, criando expectativas sobre o nosso futuro. Pastor, o senhor está falando de futuro numa hora dessa? Quero falar de futuro. Meus irmãos, o seu futuro, com certeza, escuta bem, será muito melhor do que o seu presente. Quem fica extasiado com o presente, não conquista o destino que Deus colocou para ele. Quem fica parado com o presente, olhando o problema, olhando as adversidades, vou repetir uma frase que eu tenho falado aqui há alguns domingos. Problema todos nós passamos. O que diferencia cada um de nós é o que fazemos com o problema que chega a nós. A maneira como nós reagimos a eles. Você pode reagir de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Se você age de uma maneira positiva, você coloca nas mãos de Deus. E a Bíblia diz, o Senhor pelejará por vós. Se você reage de uma maneira negativa, você perde o equilíbrio espiritual. Então, nós vamos sonhar coisas grandes para cada um de nós. Enquanto não tivermos a visão clara do nosso futuro, nós não vamos ter coragem de largar o presente para sonhar o projeto que Deus tem para cada um de nós. Meus irmãos, nós precisamos ter uma atitude que combine com o nosso futuro. Que atitude é essa? Vencer o presente. Vencer o que estamos vivendo. Vencer as adversidades. E só tem uma maneira de vencer: joelho dobrado, palavra no coração e comunhão com o Senhor. Essa é a maneira de vencer qualquer adversidade. Meus irmãos, olha bem, a prisão do presente, ela nos faz ficar pequenos.
Então, o que isso quer dizer? Nós nos acomodamos com os nossos sonhos, ficamos paralisados. E esse pequeno sonho que nos paralisa é o medo de deixar a realidade do presente para conquistar um futuro que nós ainda não vimos, mas que Deus nos chamou para conquistar. Deus disse, vai e conquista. Nós temos medo porque não sabemos o que vamos fazer. Mas a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que nós temos que pensar. Deus quer que cada um de nós possa viver acima da média. Deus preparou para cada um de nós um futuro extraordinário, um futuro próspero, um futuro real, um futuro generoso, um futuro vitorioso. É o que Deus preparou para cada um de nós. Você pode dizer amém? Toma posse disso. O futuro próspero. Jeremias 29, versículo 11, por favor. Esse é um texto que nós lemos sempre aqui na igreja. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus nos convida a experimentar uma vida tão emocionante, tão impactante, que vai revelar a nossa relevante influência do nome de Deus na nossa vida, e esse nome de Deus será conhecido por onde quer que passarmos, por causa daquilo que Deus colocou no nosso coração. Os nossos lábios vão falar salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós vamos irradiar a glória de Deus por onde passarmos. As bênçãos do Senhor vão estar sobre a nossa vida em todo o tempo. O projeto de Deus sobre a nossa vida, ele também é extraordinário. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero que chamar a sua atenção para um detalhe. Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama, anda junto. Quem ama, obedece. Quem ama, concorda. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. Quem ama, anda em acordo. Então, o que Deus está dizendo, você vai ser abençoado quando você começar a entender o que Deus preparou para aqueles que são obedientes, para aqueles que amam, para aqueles que obedecem os decretos do Senhor. Seja surpreendido por Deus todos os dias, sonhe grande, e ainda assim nós vamos ser surpreendidos por Deus a cada instante. Tenha coragem de abandonar os projetos que nos deixam paralisados. Tem tantos projetos que nos deixam parados. Vamos sonhar coisas grandes. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho me questionado muito sobre a questão de ganhar almas. Eu tenho visto tantas pessoas afastadas do Evangelho. Essa semana, eu recebi uma pessoa aqui que está afastado do Evangelho há muito tempo. E ele veio pedir uma oração por um problema que ele está vivendo. Então, nós fomos conversar. E eu perguntei, por que você não volta para o Senhor? E ele começou a me contar as suas experiências, as suas dores, as suas decepções. E começou a falar comigo de uma maneira assim, se você ouvisse o que ele estava falando, ele tinha razão em um monte de coisa.
Mas eu coloquei algo para ele, eu falei, sabe, irmão, o que eu tenho aprendido na caminhada cristã é que o homem de Deus, o crente, Deus não espera que ele tenha razão, Deus espera que ele obedeça. Às vezes nós estamos muito incomodados com a nossa razão, estamos esquecendo da obediência ao Senhor. E aí, nós conversamos, ele foi muito cortês comigo, e no final eu o abracei, orei com ele vai voltar essa semana, e eu fiquei pensando quando ele saiu, quantas pessoas estão com o mesmo problema? Quantas pessoas eu conheço, você conhece, cada um de nós conhecemos, que por causa de uma circunstância se afastou do Evangelho. E a gente olha para essas pessoas e diz, esse não tem jeito. Tem jeito. Nós precisamos nos incomodar, sair um pouco da nossa comodismo e dizer, Deus, dá-me almas. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Deus me faz ser profeta. Deus usa a minha boca, usa os meus lábios. Deus, o Senhor me chamou para algo maior do que eu sempre sonhei. E Deus espera que nós possamos viver essa dinâmica de viver o melhor dele nesta hora. Mas o chamado de Deus, além de ser próspero, extraordinário, ele é real. Em Êxodo capítulo 9, versículo 5, olha o que diz. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. Escute bem, toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo e se cumpre cada uma delas. No tempo de Deus, na hora de Deus, se cumpre cada uma delas. Tudo que Deus prometeu acontecerá. O que Deus tem para nós nunca é utópico. O que Deus tem para cada um de nós é real. Às vezes nós recebemos uma promessa e nós dizemos isso, os meus filhos vão usufruir, a minha família vai tomar posse. Não, se Deus prometeu para mim, para você, somos nós que vamos tomar posse disso. Deus vai cumprir cada uma das promessas. Por quê, pastor? Porque Deus é generoso. A sua fidelidade dura para sempre. Em Marcos capítulo 14, versículo 36, olha o que diz, Marcos 14, 36, ele diz assim, e disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Afasta de mim este cálice. Tudo que é do homem, termina no homem. Mas o que vem de Deus é eterno. O que vem de Deus permanece. O futuro que Deus tem para mim e para você é de glorificar o nome dEle. O futuro que Deus tem para mim e para você é de grandes renúncias. E as grandes renúncias antecipam um grande futuro. Eu estava falando com um irmão aqui, eu disse, eu tenho olhado a igreja do Senhor no mundo, e a igreja do Senhor, ela está celebrando muito. Eu não tenho visto o choro de arrependimento nos olhos do povo de Deus. E quando não há o choro de arrependimento, se perde o temor de Deus. Nós estamos muito preocupados com celebração, com festas. Pastor Rosivaldo Araújo, ele tem uma música que ele fez
em 72, outro dia. Diz assim: vem, ó Senhor, e aviva a tua obra no meio desta nova geração. Vem avivar e batiza os que creem no teu poder divino celestial. E no coro diz: Espírito de Deus, o nosso Deus, vem sobre nós e opera o teu querer. Quando ele cantava isso nas nossas reuniões, havia um quebrantamento. E logo depois que cantava essa música, cantava o nosso hino nacional, que é obra santa do Espírito, essa causa do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. Então, quando nós cantávamos isto, havia um choro de arrependimento, de temor. As pessoas tinham temor de abrir a boca, temor das coisas que Deus coloca santidade, temor de tomar determinadas atitudes. Nós estamos vivendo num momento de uma banalidade tão grande, que as pessoas não estão entendendo que o espiritual não pode ser confrontado. Pode ser confrontado o pecado, pode ser confrontado as nossas atitudes, mas o espiritual não. O que Deus falou, Deus falou. O que Deus falou, Ele vai cumprir. Nem sempre será fácil, mas com certeza o que Deus tem para mim e para você, escuta, vai prevalecer. Ele venceu por nós cada momento difícil que nós estamos vivendo. Deus venceu por nós cada momento de angústia, de dor que cada um de nós passamos. Hoje precisamos aprender princípios que nos levem a entender o que passou no coração de Moisés. Como é possível alcançar o futuro que Deus preparou para nós? Em Êxodo, capítulo 2, versículo 2 e 3. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Irmão, se você quiser ficar meio pirado, tenta entender essa história de Moisés. Como é que uma mãe consegue esconder o choro de um menino 3 meses dentro de casa? A criança, quando nasce, chora. E tem umas crianças que choram mais do que outras. Ela conseguiu esconder 3 meses. Havia uma promessa sobre Moisés. Chega um momento, as crianças, os homens estavam sendo procurados para ser dizimado. Chega um momento que ela vem com essa história. Ela prepara, ela sabe que aquela moça do palácio vai tomar banho ali. E ela prepara tudo. E aí Deus trabalha em favor daquela criança. Mas Deus tinha um projeto sobre tudo aquilo. Aquele era o libertador. Aquele moço foi usado para tirar o povo do Egito. Aquele moço Deus usou para fazer grandes prodígios. Aquele moço Deus usou para fazer grandes maravilhas. Aquele moço Deus usou a sua boca de uma maneira como nunca antes. Aquele moço teve fé suficiente para receber uma palavra de Deus e tocar no mar. Aquele moço foi escolhido de uma forma tão extraordinária, e Deus trabalhou nessa maneira toda. Meus irmãos, Moisés nasce nesse meio todo.
E eu quero fazer uma pergunta a você. E nós? O que Deus preparou para cada um de nós? O que Deus espera de cada um de nós? Quem são as pessoas que nós vamos libertar? Quem são as pessoas que nós vamos ser profetas? Quais são as pessoas que nós vamos ter que abrir o mar para elas passarem? Moisés, Deus tinha um projeto. O que eu vou falar aqui agora é muito emocionante. Mas muitas pessoas da sua família estão esperando a sua profecia para eles mudarem de vida. Deus está querendo usar cada um de nós nesse momento de desesperança, nesse momento de expectativa, nesse momento de confrontos espirituais, confrontos intelectuais, confrontos políticos. Deus quer usar a mim e a você. Eu quero ler um texto para depois nós orarmos. A equipe pode subir, porque eu vou continuar domingo que vem. Mas eu quero ler um texto, Deuteronômio 8, versículo 1 a 10. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir. Eu queria que cada irmão, se você pudesse, depois você vai chegar em casa, pegar esse texto com a sua caneta e vai marcar algumas coisas. Por exemplo, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar. Escuta bem isso aí. Te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ei, observa aqui. Olha isso aí. Quem nos prova é Deus, para saber o que está no nosso coração. Às vezes vem prova da nossa vida que não é. É Deus que está nos provando, para ver aonde está o nosso coração, que tipo de temor nós temos. O versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. 4. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Irmãos, aquele povo andava no deserto, não inchou a perna, não envelheceu a roupa, não se gastou as sandálias. Versículo 5. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, ei, assim te castiga o Senhor teu Deus. Continua até o 10. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para temeres. Observe, guardar e temer. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros e águas, de fontes, de mananciais, que sai dos vales e das montanhas,
terra de trigo e cevada, de vides e figueira, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deixa eu falar uma coisa com você. Todo o povo que saiu do Egito, olha aqui, todo o povo que saiu do Egito tinha essa promessa ou não? Sim ou não? Pois é. E por que só Josué e Caleb, não só Moisés, Josué e Caleb, Moisés ficou no deserto. Josué e Caleb entraram na terra. Moisés, porque desobedeceu, e os outros, porque murmuraram. Promessa. A maior lição dessa palavra está aqui. Promessa, todos nós temos. Projeto de Deus, todos nós temos. Mas o que nós fazemos com as promessas e o que vivemos das promessas faz a diferença se vamos alcançar ou não. O povo do deserto, eles não alcançaram, eles tinham a promessa. Deus trabalhou para que eles possuíssem, mas eles erraram, falando o que não devia, murmurando. Se tem uma coisa que abomina o coração de Deus, é o murmúrio. O murmúrio enfraquece a alma. O murmúrio enoda o coração. O murmúrio nos afasta da bênção. O murmúrio nos afasta da glória de Deus. Então, querido, vamos observar com cuidado o projeto que Deus tem. Deus tem um projeto para a minha vida? Tem. Maravilhoso. Só que para alcançar, eu vou ser provado, e Deus está olhando a maneira como eu reajo à provação. Eu vou passar por lutas, e Deus está olhando a maneira que eu reajo às lutas. Eu vou passar por problemas, e Deus está olhando a maneira que eu reajo aos problemas. De todos eles virão os livramentos do Senhor para nós. Mas Deus quer saber qual o grau de confiança que nós temos nele. Se nós confiamos que temos que agir pelo nosso braço, ou se temos que agir de joelhos dobrados, pelo braço do Senhor. E é isso que fica para nós. Nós precisamos ser, muito mais do que palavras, nós precisamos ser homens e mulheres de vida com Deus. Domingo, eu quero continuar para alcançar o futuro que Deus preparou para nós. Nós temos que não perder o foco e mais algumas outras coisas. Mas agora eu queria que nós ficássemos de pé.